Hola, ¿qué tal? Yo soy maestro Thompson Prado y en la clase de hoy vamos a hablar de la civilización maya y su cultura en Mesoamérica. Mesoamérica es una expresión utilizada para América Central. Acá tenemos inicialmente una imagen del Museo Chileno de Arte Precolombino. Entonces, la clase de hoy de español va a ser una clase interdisciplinar, porque vamos a ver el arte, vamos a ver la cuestión interdisciplinar del lenguaje con la geografía y con la historia también, ¿vale? De acá de América. Que fueron los precolombinos o precolombianos o pré-hispânicos, los pueblos amerindios, são os povos indígenas que estavam aqui na América antes da chegada dos espanhóis. Sim, espanhóis e europeus de modo geral, portugueses, entre outros mais. Yeah? Então, vocês vamos a ver. Aqui temos um mapa indicando a ubicação. Esta palavra ubicação, lembrem sempre, é da nossa habilidade 5 do Enem, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Ubicação significa localização, sim? Então, esse texto vai trabalhar a seguinte informação. América pré-colombina. En América existieron numerosos pueblos e culturas. A palavra pueblo pode ser trabalhada para povo ou povoado, cidade pequena, ou seja, uma palavra polissêmica, depende do contexto ao qual está sendo utilizada. Nesse contexto, são povos. Algunos alcanzaron importantes desarrollos. Desarrollo significa desenvolvimento, sim? E abarcaram extensas áreas, ou seja, estiveram presentes aí em várias localidades. Temos aqui, então, entre elas encontramos a la cultura maya, la qual tuvo, esse tuvo significa teve, né, verbo pretérito definido, que é o verbo tener, que é o verbo ter, sus inicios cerca del año 2500 a.C. hasta 1520 después de Cristo. Esse hasta é uma preposição, sim? Significa até, um ponto de início e um ponto de finalização. Então, é importante ressaltarmos aqui, como nós vemos no mapa, aqui na América do Sul, Incas, sim? E aí, ó, América Central, América do Norte, Aztecas e Mayas. São os mais conhecidos, né? Só que aí nós temos moches, mochicas, paracas, aqui na América do Sul, toltecas, olmecas, zapotecas, entre outros mais, na parte de Mesoamérica e América do Norte. Yeah? Vamos a ver. Temos aqui mapa de Mesoamérica e tierras maya. Durante a história maya, em Mesoamérica surgiram e se desarrollaram, olha lá esse termo de novo, né? Desarrollar, se desenvolveram numerosas culturas como Olmeca, que eu falei agora há pouco, Zapoteca, Tolteca, Mixteca e Azteca. Se bem não todos foram contemporâneos, compartiram uma base comum, extendiendo-se com um extenso processo de desenvolvimento em la qual se relacionaram a los pueblos indígenas, ¿ya? De esta tierra. Entonces, vamos a ver. Aquí mostra la pelotita, bolinha amarela. Culturas que se relacionaram com os mayas. E aí nós temos aí, né? Toltecas, Teotihuacán, Olmeca, Zapoteca e as cidades mayas, ¿ya? Que temos El Mirador, ¿ya? E tierras mayas. Aí nós chamamos a atenção a questão da Península de Yucatán, sim? Península é um pedaço de terra que foge ao mar, né? Que se estende, se avança, sim? E aí nós temos aí aqui o Golfo de México, sim? Importante aí esta informação. Vamos a ver. Acá temos a diversidade geográfica maya. El área maya foi muito ampla e abarcou múltiplos ambientes com distintos tipos de selvas. Então, aí, essa diversidade na questão geográfica também foi um fator determinante para o seu avanço, o seu desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento. Sim? Então, ele fala aqui, como consequência, cada ciudad e zona maya produziu diferentes e variados produtos.
Su intercâmbio, olha aí, eles trocavam, né? A questão do escambo. Generou, esse generou é um verbo no pretérito indefinido, né? Passado, gerou uma ampla rede de comércio, incentivando o contato e o traspasso de ideias. Lembrando, muito importante essa informação. Quando há essa troca de produtos, assim como outras civilizações também tiveram esse desenvolvimento, há também a troca de ideias, conhecimentos, cultura, sim? E ele fala aqui, selvas tropicales de las tierras altas y grandes, grandes ríos, selvas e costa de las tierras bajas. E aí já vai naquela parte que nós vimos lá no mapa, na península de Yucatán, sim? Essa parte aqui. Vamos ver. Esse é interessante, ó. A questão das esculturas, né? Até hoje é um mistério como eles conseguiram esculpir, né? Tão grandes, tão pesadas, e transportar principalmente de uma localidade para outra. Escultura monumental, né? Altares de piedra, aqui na cabeça. E um fato que chama a atenção é que se você for perceber as características fenotípicas do formato do nariz, dos lábios, lembra muito os povos afro, os povos africanos. Já diferente do que eram os olmecas, que eram povos indígenas, né? Olhos puxados, né? Cabelo liso, a questão dos traços ameríndios aqui, né? São os povos indígenas da América. Então, destoa, né? Então, como que eles tiveram contato ou não, por que, né, que eles colocaram essa escultura em homenagem a esses povos, bem interessante. Vamos a ver. Aí temos aí, ó, figura de cerâmica e figura de piedra. Então, aqui eles já desenvolveram el arte. Assim, já temos aí uma expressão artística, sim? E aí temos aqui las ciudades maya. Então, o formato, né, dos templos, muito semelhante às pirâmides, né, em suas construções, a organização que eles tinham também, né? E aí vamos trabalhar por volta dos períodos, né? Aqui ele trabalha. Período pré-clássico, El Mirador. Esse El Mirador significa o observador. Então, eles já tinham também um desenvolvimento muito avançado, um desarrollo, né? Em las matemáticas, em la astrologia, porque toda a agricultura, plantação, o que eles iam trabalhar, eles trabalhavam a partir da perspectiva da observação dos astros. Por isso que eles tinham esse El Mirador, que é o observador, né? Lembrando que o verbo mirar significa olhar. É uma palavra heterossemântica, né? Porque mirar em português é quando você vai apontar um alvo e você mira. Em espanhol, mirar significa olhar ou observar também. Por isso que é o observador, el mirador. ¿Sí? Aqui temos o período clássico, la ciudad de Tikal, Palenque e Bonampak. E aí você vai ver uma estrutura muito semelhante, né? A questão arquitetônica, a organização dos miradores, las escaleiras, que são escadas, né, com degraus aí, e muitos faziam sacrifício, né? Assim como os astecas. Uns chamam sacrifício, outros chamam oferenda, depende do ponto de vista, é isso. Aqui é o período pós-clássico, Uxmal, Mayapan, Chichén Itzá. Chichén Itzá, muito conhecida também, né? Então, observem, mesma estrutura, né? A questão arquitetônica aí, El Mirador, do observador, não é isso? Aqui, ó, La Guerra en el Arte Maya. Então, quando os espanhóis chegaram aqui na América do Sul, tivemos o Francisco Pizarro, lá com os incas, né, os quechuas. E na América do Norte, em México, quando estava os astecas, tivemos aí a presença de Hernán Cortés, sim? E aí teve contato com Montezuma. Tem até uma questão do Enem que já caiu a respeito da Malinche, que foi uma indígena de etnia Nahua, né, que ajudou os espanhóis a derrotar os astecas. Sim? E aí, por muitos, considerada traidora, por outros, considerado que tentou salvar o seu próprio povo. É isso.
E aí, ó, aqui tem, então, relacionado a essa questão da conquista, né, da questão das artes, escultura com prisioneiro, ele está demonstrando aqui. E mural em Bonampak. Se for observar, ó, aqui também estão empunhando armas, né, olha lá, levando prisioneiros. Então eles tinham essa representação das artes, tentando representar o seu dia a dia, né, sua realidade. E a própria guerra fazia parte, né, desses conflitos aí entre esses povos. Vamos aqui observar mais um mapa. Influências em la cultura maya. E aí, ó, nós percebemos que essa linha vermelha, né, os toltecas influenciaram no templo de Copan. E aqui Chichén Itzá, que fica bem próximo aqui na ponta, né, da península de Yucatán, eles também acabaram sendo influenciados pelos toltecas, né? Então, distintas cidades mayas receberam influências em las culturas del centro de México, como Teotihuacán e Tolteca. E aí o que é importante nós ressaltarmos também é essa situação, né, de que toda a influência que vinha pelo comércio, pelo mercado, na troca de produtos, também acabaria influenciando nas questões culturais, no próprio conhecimento, na agricultura, no cultivo de produtos, né, todo o ensinamento e conhecimento que eles passavam para os outros. Sim? E aí vem aqui, ó, Teotihuacán e Tolteca, Ciudad de Copan. E aí você vai ver, né, muito semelhante aí, olha, a estrutura, né, a maneira como eles se organizavam seus templos, as escaleiras, que são as escadas, né? Nós temos aí as lendas também, né, que fazem parte da cultura. Por exemplo, quando eles falam do Quetzalcoatl, que era a serpente emplumada, né, para os astecas, que para os maias era Kukulkan. Inclusive, nessa escaleira, nessa escada, durante um período do ano, eles observam a sombra, né, e ela se assemelha muito ao formato dessa serpente emplumada, né? Eles têm até hoje, nas questões turísticas, né, quem vai visitar o México, essas cidades aí, né, que foram o berço dessas civilizações, eles demonstram, né, essas informações que eles tinham desde essa época. E aí nós vemos aqui alguns objetos de teotihuacanos. Baço trípode, um baço é um copo, né? E aí tem ali as pinturas, né? Caracterização. Máscara antropomorfa, então olha lá, antropo, homem, né? E você vai ver muitas das civilizações também tendo a questão semelhante ao que tinha os egípcios, como o antroposomorfismo, né? Metade animal, metade homem. E aí morfo significa forma. Sim? E aí vem aqui, objetos toltecas. A estátua de Deus Hipetotec. Né? E aqui um baço, mais um copo, né? Que mostra como eles utilizavam, né, nesta época, objetos pessoais. E é importante nós sabermos que quem são os maias atuais. Inclusive, quando se fala de línguas indígenas, que nós temos aqui no Paraguai, por exemplo, o Guarani. Né? O Paraguai é um país bilíngue, e aí, tanto na escola quanto nas ruas, comércio, as pessoas falam tanto o Guarani, né, os Guarani hablantes, quanto os hispanohablantes, o espanhol ou o castelhano. Isso é uma preservação, né, da identidade cultural de um povo, o seu idioma. Assim como na Bolívia, no Peru, nós temos o Aymara, nós temos o Quechua, né, que são descendentes dos povos incas, dos moches, mochicas, paracas. Na parte do México, né, e uma grande parte da América Central, nós temos aí muitas línguas, né, o Maya Quiché, temos aí descendentes dos astecas, toltecas, olmecas. Então, esses povos, que são chamam de povos ameríndios, que são os indígenas americanos, eles chamam aqui os maias atuais, né? Porque preservam sua cultura, preservam o modo de viver, a questão da identidade cultural, a identidade linguística, muitas culturas e tradições também, né, são preservadas. Os rituais, por exemplo, da questão da morte, o Dia de los Muertos, né, que é muito conhecido, o Dia dos Mortos, que é o 2 de novembro, no México. Então, eles ainda conseguem preservar muito dessa cultura. Aqui, outra informação importante, né? Lembrando aí que a habilidade 8 do Enem, que é reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna,
assim como sua diversidade cultural e linguística. Então aqui nós vamos ver a questão da gastronomia, né? A culinária, a alimentação de um povo, ela reflete também todo o seu conhecimento ancestral, né, que é passado de geração por geração, a questão das tradições. Então vamos ver aqui, porque vamos trabalhar vocábulos também, né? La milpa, sistema de cultivo maya. Olha como era o sistema de plantação deles, né? E aí fala assim, produtos cultivados com o sistema de milpas. Cacau, né? Lembrando que o chocolates, que é escrito com X, né? É Azteca, Maia, e aí era uma bebida sagrada, tomada apenas pelos guerreiros, né? E o cacau, ele era considerado moeda de troca, então o ouro, a prata, eles eram utilizados em rituais religiosos, né? De oferenda aos deuses. Eles não tinham a noção de que eles possuíam metais preciosos, que eles eram ricos, né? Eles não tinham essa ideia. Já quando os europeus chegaram, né, os espanhóis, os portugueses, se depararam com toda essa riqueza, né, na perspectiva europeia, foi um choque de culturas, porque como os chocolates tinham uma importância tão grande para eles na sua alimentação, então o cacau acabava sendo, né, essa moeda de troca, a produção do chocolate. Olha lá o porotos. Porotos são feijões, mas aí o Enem pode trazer de repente um texto falando sobre a base alimentar de alguns povos aqui na América Latina, e aí pode aparecer outras palavras, por exemplo, frijoles, né, que é com J, frijoles. Pode aparecer rudias, né, também significa feijões, não só como o porotos. Olha lá o ají, que é o pimentão, né? A pimenta ali, ó. E aí nós temos calabaças, entre outros alimentos. E você vai ver uma diversidade muito grande, né, de cores, formatos, tamanho. A calabaça é abóbora ou girimum, né, ou jurumum, como em diferentes regiões do Brasil nós falamos. E aí nós temos aí o maíz. Maíz também, que é o milho, ele pode ser trabalhado de distintas maneiras, né? O maíz amarillo, que é o amarelo, né, que chamamos de milho verde, negro, rojo, né, e eles já faziam modificação genética, olha lá, eles tiravam o milho, colocavam, né, outro, e aí misturavam as colorações, já conseguiu trabalhar com tamanhos diferentes nas suas plantações. O milho, o maíz, é cultivado há mais de 5.000 anos por los aztecas, né? As mazorcas, que são as espigas, elas eram bem menores, né? E aí, com o advento do avanço tecnológico na agricultura, dos insumos, hoje são bem maiores. E aí eles já utilizavam também como uma questão de tratamento, né? A alimentação do maíz, que é do milho, muito rica, né? Para curar os órgãos, rins, bom para o sangue, para o coração, né? Entre outros mais. E aí aqui nós temos um huerto maya, como está mostrando, né? Como era essa organização de uma horta maia, sim? Muito bem. E nós temos aqui arte maya, el trabajo en piedra, friso com representação de Deus Sol. E olha aí, não somente os astecas ou os egípcios com o Deus Ra, né, que trabalhava essa questão da adoração do Sol. Inclusive chamam de Hijos do Sol, os filhos do Sol, né? Aqui no Peru, os Incas, né, eles também trabalhavam Inti Raymi, né, que adorava o Deus Sol também. E aí aqui hacha, a palavra hacha significa que serve para cortar, né, um machado, né, um trabalho para agricultura também, um instrumento, né, de corte. Hacha ritual de ciervo, para o ritual do cervo, né, para matar os cervos. E aí que na lâmina talhada, né, uma lâmina com corte, com talha, e pendientes. Pendientes são brincos, sim, os ornamentos, né, de decoração. E aí nós temos aqui alguns murales, né? Lápida de Palenque, que é aquela cidade que nós vimos, aí tem toda a ornamentação aqui, né? Los mayas pintaram murales, esculpiram esculturas e estelas em piedra, onde representaram a deuses e cantaram a história a cada cidade. Sim? Então, aqui toda sua representação, sua história, né, o seu dia a dia, suas conquistas, eles faziam toda essa representação através das pinturas, né, que é a questão da expressão artística. Mural de Bonampak. E aqui, escultura de Copan. E aí,
eles não tinham a democratização também, né, do acesso à cultura e à arte, que hoje nós vemos muito a questão dos museus, nós temos muito popularizado através da internet e tudo mais, o acesso, mas eles não tinham isso como algo que para muitos povos, né, e muitas culturas, e atualmente em muitos países, é algo elitizado, é algo que é colocado só para intelectuais, o acesso à arte. Para eles era algo que era de acesso a todos, né? Eles tinham essa concepção, bem diferente. La cerâmica, acá um baço antropomorfo, novamente antropo, homem, né? Forma de homem. E aqui outro baço. Baço significa copo, né? Em espanhol. E aí nós temos aqui a cultura tiwanaku, aqui na América, né? Muito forte, que acabou influenciando vários outros povos. Se você for ver, é muito semelhante, né? A cerâmica tapajônica, marajoara, nós temos aí um grau de semelhança, né? Em espanhol chamam de similitud. E aqui, a Organização Social Maya, que chamam de pirâmide, status social. Então temos aí o governante, que está no topo, está arriba, el sacerdote, ¿no? La figura de mujer nobre e los guerreiros, aqui nesta sequência. Sim. E aqui ao lado, a aristocracia. Lembrem que a palavra aristocracia em espanhol é uma palavra heterotônica, porque nós temos aí a sílaba tônica diferente. Aristocracia, aristocrácia. Ou classe dirigente, né? Aqueles que estavam ali nas decisões políticas, né? Comandando. E aí temos aí artesanos especializados. Eles vinham nessa sequência, né? E los campesinos. Campesinos são os agricultores, aqueles que nós vimos aqueles produtos, né? Frijoles, que são os porotos, maíz, que é o milho, calabaça, né? Que é a abóbora. Eles eram responsáveis por suprir toda essa questão da alimentação. E temos aqui el gobernante maya, Halat Yunik. Era el nombre que recebia el gobernante supremo, el verdadero hombre, que exercia controle casi absoluto em lo político. Essa expressão aqui, lo político, significa naquilo que diz respeito às decisões políticas, assim, no âmbito político, militar e religioso. Los gobernantes eram elegidos hereditariamente e eram considerados seres divinos. Então eles já tinham, né, essa concepção de que tinha uma relação, eram seres que como se estivessem naqueles cargos porque foram escolhidos por Deus, né, por uma questão de deidade, divindade, uma questão religiosa. Sim? E aí temos aqui, olha lá, que interessante, né, eles sendo carregados, né, todo um tratamento aí diferenciado. E aqui, la cosmovision, a visão de mundo, né, que nós vimos agora há pouco, a questão é da divindade. Los dioses de los mayas eram especiales, porque cada um tinha atributos duales opostos. Então, interessante, né? Ao que nossos olhos hoje parece um pouco contraditório, e que na própria mitologia grega nós percebíamos também isso, né? Deuses que tinham características muito humanas, né? De imperfeição, características até contraditórias, né? Então, ele coloca aqui, ó, cada Deus tinha al mesmo tempo duas coisas que eram opuestas. Por exemplo, masculino, feminino, viejo, joven, bueno, malo. Então, masculino, feminino, a juventude, né, e a velhice, ser bom e ser mal. Olha lá, dentro da concepção, claro, concepção que eles tinham, né? Não a nossa concepção atual judaico-cristã. E aí ele fala aqui, Itzamaná, Senhor del cielo e del dia, né, o Senhor do céu e do dia. Apuk, Senhor de la muerte, la noche y del infierno. E Ankin, Senhor del sol. E aí, olha, interessante trabalharmos aqui a questão gramatical, né, que é a habilidade 7 do Enem, que é quando nós trabalhamos aí a questão da função social de um idioma, né, relacionada à sua estrutura linguística, que basicamente é a comunicação.
Ele trabalha aqui a palavra bueno e malo. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui a palavra governante, eu não posso colocar bueno governante, porque eu tenho que tirar esse O de bueno. Aí fica buen, que é uma apócope. Apócope vem do grego, que significa corte, sim? Quando eu corto a letra final. Vamos a ver. Temos aí Kukulkan, como eu citei para vocês, né, anteriormente, ó, La Serpiente Emplumada, que para os astecas era o Quetzalcoatl, né? E Ixchel, diosa de la luna, Chak, senhor de las lluvias. Então, perceba que interessante, né? Até mesmo os dias da semana, né, que são de origem europeia, né, que nós trabalhamos lá no espanhol, que são relacionados aos astros, né? Então, perceba que diferentes civilizações eles trabalhavam. Lembra lá que na segunda-feira é o dia da lua, né? Lunes. Martes, ó, terça-feira, dia de Marte. Miércoles, Mercúrio, né? Quarta-feira. Quinta, Jueves, faz uma referência a Júpiter. Né? E Viernes, sexta-feira, faz uma referência a Vênus. Né? Sábado, Sabat, que era o dia sagrado dos judeus. E domingo vem de Dominicus, que é o dia de Deus ou o dia do ver sol. Né? O Sabat é o dia de descanso também, né? É o dia, em hebraico significa o dia do repouso, do descanso. Sim? Muito bem. Então, aqui vimos essa questão dos deuses, né? Kukulkan, a serpente emplumada, Chak, senhor das lluvias, e Ixchel, diosa de la luna. Então, claro, senhor das lluvias, quando eles estavam no período de seca, eles iam recorrer a esse deus, fazer oferendas, né? Sacrifícios, depende do ponto de vista. E aqui hablamos la escultura e os números. A aristocracia maya desarrolló, olha lá de novo, né? Desenvolveu uma escritura através de símbolos chamados glifos. Com estos relataram las hazañas de sus jefes. A palavra hazaña significa façanha, ou seja, suas conquistas, suas vitórias, sus guerreiros e sua história. E aí nós temos aqui como eles trabalhavam a questão dos números, né, os glifos. Olha lá, um pontinho, dois pontinhos, três, e aí já trabalhava com traços e combinação com pontos. Assim era a organização de los números, principalmente em função do comércio, né, dos produtos, já que o cacau era moeda de troca. E aí temos o calendário e a astronomia, que nós vimos aí também que possui uma importância muito grande, principalmente para a parte da plantação, né, na agricultura. Então, os mayas desarrollaron dos calendarios, uno lunar y otro solar, los cuales regían las actividades civiles y religiosas. Então, tem aqui. O calendário solar tinha 365 dias e o calendário lunar tinha 260 dias. Interessante, né? Que nós temos aí o nosso calendário, né? Também com 365 dias, né, no ano. E aí, olha, eles sem ter contato, né, antes de ter contato com os povos europeus já tinham essa classificação. Porém, eles tinham um calendário lunar, nos quais se unia e formavam a rueda calendárica, que é esse calendário em forma de círculo. Assim os astecas também tinham, né? Então ele fala aqui, dibujo de como se articula o calendário solar e lunar. Olha a organização dos dois, né? Eles iam se combinando aí, como se fosse uma engrenagem, né? Porque eles tinham essa observação, né, dos astros. E aqui, a escultura do calendário Maya, uma escultura fazendo a sua representação. Lembrando que aí também eles iam trabalhar a questão dos horóscopos, né, dos signos, através dessa organização. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta fue nuestra clase respecto a la civilización maya. Muchas gracias. Hasta luego.